Olá, bem-vindo de volta. Você que gosta de degustar um risoto de fungo, pois é, no 40.000 o fungo devora você. Porque hoje nós vamos continuar a Guerra de Armagedon, no caso a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra Oficial de Armagedon, quando os Pele Verde, esses fungos super desenvolvidos e violentos, vão chegar no planeta trazendo uma enorme Wog liderada por Ghazghkumag Uruthraka, o Warboss, o chefe de guerra dos orcs, que está vindo para o planeta meio que de uma forma ao acaso, descontrolada, e uma nave acelerando ao máximo que os motores conseguem levar numa rota de colisão direta com o planeta de Armagedon. Bem, só uns adendos antes da gente começar. Eu não vou ficar muito assim especificando datas e momentos e coisas assim, porque a própria Games Workshop se embabaca toda quando vai fazer uma coisa cronológica. Tem vários autores que escrevem as histórias, então às vezes um passa em cima do outro, as coisas acontecem de uma forma meio esquisita. Então não se apegue muito esse aqui aconteceu no dia tal, na data tal, porque tem variação e às vezes eles fazem uma nova edição e modificam o que antes era meio que um dogma, um negócio feito em pedra, depois é modificado. Então não se apegue nas minúcias, nos mínimos detalhes. Eu vou aqui falar apenas no geral e num contexto maior. Por exemplo, na parte das baixas e a quantidade de mortos, nós não temos dados concretos ou bem definidos, então eu vou fazer algumas estimativas com base em várias fontes que eu ouvi, mas em geral se não tem um livro ou um relato oficial da GW dizendo isso aqui aconteceu exatamente assim, e todo essa não conhecer, esse narrador não confiável, unreliable narrator que eles falam, é parte do charme do 40.000, porque não é uma coisa assim escrita na rocha, ela tem variações e vai mudando conforme cada um conta a história, aumenta um ponto e adiciona uma coisa aqui e ali que acha que é legal, e isso faz o universo ficar mais rico em geral. Então eu gosto de deixar assim, só um adendo, porque tu vai achar bastante variações nas fontes. E essa questão numérica é uma das que eu tive um pouquinho de dificuldade, diferente ali da Guerra do Sítio de Vrax, que é mais assim bem descrito e mais definido. Essa aqui é mais variável, então só uma diferença. Se tu tá acostumado com o Sítio de Vrax, aqui vai ser um pouco mais geral o que aconteceu, não exatamente quantos estavam envolvidos em cada situação, só para deixar definido aqui caso tu sinta essa diferença. Bem, para começar, a guerra iniciou quando apareceu um enorme Space Hulk, um gigantesco aglomerado de naves e resíduo espacial na atmosfera, na real no sistema de Armagedon, indo em direção ao planeta de Armagedon, o planeta habitável. E esse Space Hulk foi imediatamente definido pelo governador do planeta como um local sem vida, apenas uma relíquia esperando para alguém minerar, e ele começou a vender direitos para várias companhias e pessoas interessadas para explorar e minerar o Space Hulk, já que o Space Hulk é formado por toneladas e toneladas de metais. Existem vários materiais ali que são raros, então são coisas que tu pode minerar e já vale o próprio peso em metal, mas também ele tem às vezes um STC ou uma relíquia antiga, então pode ser uma coisa economicamente muito rica a entrada de um Space Hulk no sistema. E nenhuma das companhias que ele vendeu, nem o próprio governador, se importou em checar se realmente esse Space Hulk estava desocupado. Existiam vários sinais de que isso aí não estava desocupado, na verdade isso aí era uma grande ameaça. Um primeiro sinal
eram as cartas do tarô do Imperador, que elas meio que preveem o futuro e dizem quando algo muito ruim vai acontecer. Só que nem todo mundo acredita no tarô do Imperador, então talvez ele não acreditasse. Mas existiam alguns dados mais concretos, como por exemplo, vários planetas em que aquele Space Hulk já tinha passado na rota até Armagedon estavam relatando invasões de orcs e algumas naves que vieram para cá, para o planeta, já que o planeta é comercialmente bem ativo, tem uma produção industrial enorme, é dependente de importação de comida e recursos de outros lugares. Alguns capitães assim, de naves de comércio, de grandes fragatas de comércio, chegaram dizendo que existia piratas orcs próximos daquilo ali e várias naves pequenas acompanhando o Space Hulk. Ninguém se importou, eram apenas rumores, o pessoal ali querendo ficar com o Space Hulk para si, era apenas intriga da oposição. O Hermann von Straub, o grande incompetente do governador do planeta, ele supôs que aquilo ali não tinha ameaça nenhuma e ignorou qualquer coisa. E ele queria também um pouco daquelas riquezas para si e mandou as naves de defesa ali do sistema. O Armagedon, por ser um local que ninguém esperava um grande ataque, tinha apenas um componente da marinha bem antiquado, então eram apenas strike cruisers, pequenas naves de ataque e alguns monitores de defesa imóveis na atmosfera do planeta que foram destruídos todos. Mesmo assim, o planeta não ficou em alto alerta e ninguém pensou que isso aí podia ser uma invasão. Na verdade, esse período de demora em responder ou assim fazer o planeta ficar em alerta, juntar os regimentos da guarda, defender as cidades colmeia, ativar as defesas antiaéreas, esse atraso na resposta foi o que propiciou a invasão em primeiro lugar, e milhões de vidas podiam ter sido salvas se o governador não fosse um grandíssimo incompetente, mas por algum motivo ele quis manter as aparências de que aquilo ali era inabitado, apesar da clara evidência de que os orcs estavam vindo e com muita velocidade. Mas mesmo assim, o Hermann recusou qualquer aviso, qualquer sinal e qualquer coisa, o que vai voltar para morder ele mais tarde. E ele apenas manteve aquilo ali, todo meio que em segredo, e para as pessoas, para a população geral e para os comandantes militares, aquilo ali era apenas um corpo espacial sem vida, não habitado. Então, por isso, a guarda e as defesas estavam sem saber ou sem um comando central ou não preparadas para o que ia descer diretamente dos céus sob suas cabeças. Bem, começou então a perceber que o Space Hulk não estava em órbita estável do planeta, mas sim vindo direto para o planeta, mais precisamente no continente de Armagedon Prime, e o Space Hulk em alta velocidade descendo no planeta, vindo junto com uma quantidade absurda de espaçonaves dos orcs, umas espaçonaves que representam mais um avião, tipo um jato, tudo meio que modificado, meio que várias peças assim, uma colada na outra, pregada, é esquisito, mas essas naves dos orcs estavam vindo juntos, e aí não tinha mais muito como negar que os orcs estavam habitando aquele Space Hulk. Então o Hermann mudou o seu discurso de apenas um corpo espacial inabitado para um corpo espacial habitado por alguns orcs selvagens, não mais do que algumas centenas, nada para se preocupar, mas pode sim atirar nele. Então, finalmente, a ordem de atirar foi dada. O planeta de Armagedon possui vários mísseis antiaéreos, várias defesas orbitais, como qualquer planeta colmeia, só que devido ao atraso, a velocidade que esse Space Hulk estava caindo no planeta,
não conseguiram destruir ele totalmente, até porque é bem difícil destruir o Space Hulk. Felizmente, vários pedaços dele foram destruídos na descida, então talvez uma quantidade muito grande de orcs morreu nesse ataque inicial das forças imperiais, só que podia ter sido muito mais eficiente e, novamente, devido a um atraso e incompetência no alto comando, o Space Hulk conseguiu atingir o planeta, uma grande rock, como os orcs chamam, que é uma pedra enorme, atingiu o planeta, com a maior parte dos orcs sobrevivendo à queda. E tu pode pensar, peraí, eles estavam vindo em alta velocidade e caíram no planeta com toda a força. Como eles sobrevivem a isso? Os orcs são muito resistentes. Vários morrem na queda mesmo, assim, de quebrar os ossos, de cair com tudo e se machucar, ou bater a cabeça com tanta força que chega a rachar o crânio. Mas os orcs são feitos de um material diferente. Os seus músculos são meio que, além de fortes, eles absorvem o impacto, e os seus ossos são muito resistentes. E mesmo que eles sofram fraturas, se quebrou o braço, a perna, eles simplesmente vão cortar a perna e botar uma prótese de metal e vai para frente. Eles não vão parar. Os orcs são eles têm alta resistência, em inglês toughness. E é isso que diferencia eles dos outros alienígenas. E agora, com a sua pedra caída no planeta, os orcs têm uma base de operação, um lugar onde eles vão ter novos recrutas ali para treinar, um lugar para reparar seus equipamentos, um lugar de segurança para começar a ir para a liderança fazer os comandos dos orcs. Os comandos dos orcs é mais ou menos assim: a tribo tal vai atacar para aquela direção, a tribo tal vai atacar para aquela direção, essas duas tribos vão vir comigo que sou o chefe para atacar a outra direção, e esse é o comando dos orcs, mas mesmo assim tem que ter um comando. Então esse local meio que coincide não só como uma espaçonave, mas também como agora uma base terrestre para os orcs. E eles começaram a sair daquele Space Hulk caído nos seus milhões. Os orcs começaram a se espalhar em todas as direções, procurando uma boa luta, porque é isso que eles fazem. O planeta vai ser conquistado pela Onda Verde e eles vão fazer o possível para fazer esse ataque rápido. Os orcs não têm muita paciência, então quando eles estão próximos de uma luta, eles começam a ficar ansioso, agoniado para lutar, e eles vão acelerar na direção do inimigo o mais rápido possível. Até existem alguns cultos de velocidade nos orcs que adoram ir em alta velocidade na direção do inimigo. Eles pintam os veículos de vermelho porque todo mundo sabe que o veículo vermelho vai mais rápido para chegar primeiro na batalha. Então eles começaram a se espalhar daquele ponto de queda ao redor, encirculando outras cidades colmeia e começando a atacar qualquer coisa que se opunha a eles. E o Sebastian Yarrick, muito inteligente, já aposentado, estava ali no Armagedon, assim como um local tranquilo para trabalhar. Ele estava apenas supervisionando o retreinamento de alguns regimentos da guarda que tinham sido dizimados. Ele sabia da ameaça, ele escutou os rumores, ele viu o tarô do imperador que dizia que coisas ruins iam acontecer, e ele já era bem vivido, ele era um veterano de anos e anos de guerra, e tu não se aposenta na guarda sem saber sobreviver e sem saber reconhecer uma ameaça. Quando a ameaça apareceu, ele avisou o governador, ele avisou a guarda. Vários escutaram eles, mas muitos não, porque o governador dizendo uma coisa, ele outra. Ele era tipo aquele, eles chamavam ele até de um velho chato de Armagedon, porque ele já era mais idoso, e ele ficava dizendo que o fim está próximo, Deus tudo preparado, né? Então o pessoal às vezes não dava muita bola porque ele falava. Mas ele estava certo, os orcs realmente estavam vindo, era uma grande ameaça. E agora que ele conseguiu reunir assim, alguns daqueles que acreditavam nele e aqueles que estavam meio que em cima do muro, ele decidiu então que a coisa mais prudente a fazer era organizar
um regimento, assim, uma força coesa das tropas da Steel Legion, da PDF e de qualquer força disponível para eles, porque os orcs, eles atacam em ondas e eles vão tentar fazer um overwhelm, assim, é sobrecarregar o inimigo, é atacar de todos os lados sem parar. Tu não vai ter tempo de descanso, tu não vai conseguir se reposicionar, tu não vai conseguir trazer mais munição, tu não vai conseguir retirar os feridos, porque os ataques deles vão ser contínuos, frequentes, incessantes e incansáveis. Então tu vai precisar de um batalhão, assim, um regimento grande para poder lidar com a ameaça, o máximo de poder de fogo possível. Tu vai precisar de um suprimento e logística bom e enfrentar os orcs naquelas quantidades que eles estavam descendo daquele enorme rock. Ia ser impossível num campo de batalha sem uma formação maciça de guardas da Guarda Imperial. Então ele chamou o pessoal da Steel Legion possível, o pessoal da PDF, para organizar uma resistência adequada para enfrentar a ameaça como ela deve ser enfrentada. Muitos escutaram ele e ele também falou e deu a ordem que aqueles que não pudessem ir para Armagedon II, que é no caso o outro continente de Armagedon, que se divide do primeiro por uma floresta tropical, que eles fossem imediatamente para as cidades colmeia, estabelecessem uma defesa dos civis e protegessem as cidades colmeia o máximo possível para dividir a onda de orcs e para causar o máximo de dano neles, com o mínimo de baixas para o seu pessoal, porque o número de soldados da guarda é finito, mas o número de orcs é virtualmente infinito. Enquanto eles estão lutando, eles vão se proliferar. Tu precisa matar todos, matar mais do que eles conseguem repor os seus números, ou matar o chefe, que aí tu vai separar as tribos, elas vão lutar entre si, e aí sem uma liderança coesa, os orcs são fáceis de eliminar. O Sebastian Yarnik sabia disso, ele tinha um conhecimento e um ódio dos orcs há muito tempo, e ele organizou então aqueles que o escutaram. E como ele tinha um plano real, muitos mesmo dos comandantes, ainda bem que, como eu disse, estavam em cima do muro entre escutar ele e o Hermann von Straub, o governador do planeta, escutaram ele e fizeram as suas ordens, ou tentaram se reunir com ele para fazer uma força grande e enfrentar os orcs, ou tentaram defender as cidades colmeia e proteger os civis. No caso, enquanto ele falava essas ordens que era o correto, o governador começou a atrapalhar. Além de ser um desperdício de carne e ossos, ele também atrapalhou aqueles que não são, afirmando na rádio que eles estavam enfrentando apenas orcs com lanças, orcs da pedra, orcs selvagens e aqueles guardas e comandantes que não ficassem e lutassem contra essa ameaça eram covardes, desonrados, que mereciam a morte por ter falhado com o seu dever. Ele ficou na rádio, no Vox no caso, falando várias e várias mensagens, assim, ofendendo a honra daqueles que estavam seguindo as ordens do Sebastian Yarnik. Desculpa. Maldito Nurgle. Na real não é Nurgle, me afoguei com saliva. Incompetência. Eu falei do incompetente que eu tô quase morrendo sozinho. Bem, no caso, o governador, o Hermann von Straub, deu a ordem, então, para que os regimentos da Steel Legion e da PDF ficassem onde eles estavam previamente, na sua disposição em paz, em períodos da paz, que é, no caso, patrulhando as regiões abertas do planeta, protegendo locais civis, lidando com insurreições na Underhive, com gangues e guerras territoriais das gangues, e não realmente se posicionando para lidar com a verdadeira ameaça,
que estava atacando o planeta agora, porque ele considerava isso aí uma coisa assim, era rápida, ia ser do mesmo jeito que o problema surgiu, o problema ia ser resolvido. Não sei o que se passava na cabeça dele, mas ele deu a ordem então para os regimentos ficarem aonde estavam e lutarem. E infelizmente alguns regimentos escutaram. Bem, aqueles que tinham noção e capacidade cerebral começaram a falar que não, nós tivemos problema no Vox, a gente não escutou, e continuaram seguindo as ordens do Yarrick. Alguns simplesmente ignoraram as ordens e alguns, mesmo querendo ignorar, não conseguiam. Por quê? Porque existiam alguns comissários no planeta e os comissários seguem o governador. Tudo bem que o Sebastian Yarrick também é um comissário, ele é respeitado pela ordem, mas alguns realmente achavam que se retirar era covardia, que eles estavam realmente enfrentando apenas orcs selvagens em pequeno número, e até o governador fez uma piadinha no Vox dizendo que se eles tivessem sorte, eles iam poder treinar a mira naqueles orcs. E se fosse verdade de que essa ameaça dos Pele Verde era uma coisa pequena, se retirar, fugir do seu dever, era uma vergonha enorme. Então muitos regimentos simplesmente se posicionaram onde eles deveriam estar em tempos de paz e começaram a preparar uma linha defensiva contra aqueles orcs selvagens, as poucas centenas que iam vir. Bem, não eram orcs selvagens, eles perceberam tarde demais. Quando eles começaram a enfrentar os orcs, começou a aparecer orcs com tecnologia avançada, mochilas a jato, explosivos, grandes gargants, que é como se fosse uma gigante, assim, uma titã dos orcs, umas máquinas que não deveriam funcionar, mas por algum motivo funcionam, e elas vinham atirando daca, daca, daca. Daca é poder de fogo em orc, e nossa, como eles tinham poder de fogo. Aqueles regimentos isolados que estavam separados foram rapidamente encirculados pelos orcs. A Steel Legion, por ser uma tropa mecanizada, conseguia às vezes se reposicionar e ceder território quando eles perceberam que a ameaça era muito maior do que eles imaginavam. Eles começaram a se retirar apenas para ter baixas pesadas nesse processo de fuga, porque os orcs também tinham caminhões e veículos de transporte muito rápidos, vários aviões que, como eu disse, assim como as máquinas deles no chão, não era meio que possível que uma coisa tão pesada voe, mas os orcs têm um poder de alterar a realidade, meio que um poder psíquico subjetivo que consegue fazer a tecnologia deles funcionar através da magia do imaterial. Então agora, aqueles aviões atiravam nas colunas dos soldados que tentavam se reposicionar, soltavam bombas nas posições defensivas, os orcs atacavam de diversas direções, e um tiro de laser não vai matar um orc. Os bolters pesados das companhias de suporte, os morteiros atiravam sem parar, sem afinar aquela onda de Pele Verde que vinha correndo com raiva, com ódio, com fome, e eles vinham com uma sede de violência, enfrentando e destruindo aqueles regimentos imperiais, agora no aberto. Uma história interessante que aconteceu aqui foi de um regimento que, quando percebeu a verdadeira ameaça, quando ele começou a receber reforços de outros batalhões que tinham sido destruídos, estavam fugindo pela própria vida, ele pediu ao Hermann von Straub que enviasse uma quantidade de minas terrestres e explosivos, porque eles tinham um plano. Eles estavam posicionados em uma posição entre os grandes desertos químicos ali do planeta, que é praticamente intransponível, e uma enorme, assim, um grande desfiladeiro, e os orcs, se eles quisessem seguir por aquela direção, eles teriam que passar naquela posição.
essa posição também serviu como rota de fuga dos civis, e se eles simplesmente abandonassem a sua região, os civis que estavam fugindo por ali provavelmente iriam ser totalmente destruídos pelos orcs, mas com o equipamento que eles tinham na mão, eles não iriam conseguir segurar por muito tempo. Então ele teve o plano de criar um campo minado e uma armadilha para os orcs. O Hermann von Straub negou enviar qualquer reforço ou suprimento para essa posição defensiva, mas o Sebastian Jarek, em outro continente, conseguiu enviar a tempo 2 aviões repletos de munições explosivas e TNT e minas terrestres que eles utilizaram para minar o caminho até os civis que os orcs teriam que usar. Quando os orcs começaram a vir naquele campo minado, eles foram afunilando ao redor próximo do desfiladeiro, e quando uma quantidade muito grande de orcs estava concentrada naquele desfiladeiro, eles ativaram os explosivos e detonaram boa parte do desfiladeiro, e matando centenas, se não alguns milhares de orcs no processo. Foi uma vitória temporária, porque eventualmente os orcs conseguiram passar pelo campo minado e infelizmente dizimaram cada um dos soldados da Steel Legion, da Ashland Militia. A Ashland Militia é uma milícia, é uma infantaria irregular leve que luta junto com a Steel Legion, e Ashlands é esses terrenos desolados aqui do planeta de Armagedon, que também estava lutando nessa posição nesse dia e que foram muito importantes para fazer essa armadilha. Infelizmente, todos os que ficaram para trás para proteger e ganhar tempo para os civis morreram no processo. Então, um nobre sacrifício, mesmo que o Hermann von Straub fique falando que eles são covardes, esses aqui são os verdadeiros heróis. E no caso, apesar de todo o sacrifício, o continente de Armagedon Prime foi rapidamente tomado pelos orcs. Levou apenas em torno de 2 meses para eles conseguirem se espalhar daquele ponto de entrada até conseguir cercar as cidades colmeia mais importantes, e o governador fugiu com o rabinho entre as pernas para o continente de Armagedon Secundus, aqui à direita. Entre Armagedon Prime e Armagedon Secundus existe uma linha defensiva natural, que é a grande floresta tropical, que por algum motivo não morreu com a poluição do planeta, e nessa floresta tropical existiam alguns regimentos da Steel Legion que foram ordenados a segurar. Bem, o ponto mais óbvio para segurar aqui era um ponto onde a floresta começa a ficar mais clara, assim, uma grande clareira na floresta, entre 2 rios muito poluídos, e esses 2 rios era o local ideal para segurar. A história que eu vou contar aqui aconteceu ao norte, no rio que fica ao norte, e os regimentos que estavam ali é o rio Diablos no norte e o Stygius no sul, mas no caso o regimento que estava aqui ao norte obedecia ao governador e eles receberam a ordem de ficar e lutar. Eles vão ficar e lutar, mas eles não tinham a quantidade de soldados suficientes para cobrir toda a extensão da floresta tropical, então eles cobriram apenas os pontos defensíveis mais óbvios. E eles prepararam então meio que uma armadilha para os orcs. Eles imaginavam que os orcs iam sair em locais assim, desordenados, em pequenos números da floresta, e eles facilmente, em posições defensivas na outra margem do rio, iriam conseguir ter um fácil acesso assim, de tiro, assim, um alvo fácil para aqueles orcs que, se eles quisessem chegar neles, teriam que passar por um rio extremamente contaminado, profundo. Então os orcs iriam ter uma baixa muito grande, e ali era o local ideal para segurar o avanço daqueles selvagens. Porém, o que eles não imaginaram é que os orcs iriam vir em peso. Os orcs mandaram 3 tribos inteiras
para atravessar a floresta. O que é uma tribo de orc? Não sei. Se tu chutar um número, o teu número aí é tão bom quanto o meu, porque uma tribo de orc pode ser uns 400 orcs, pode ser uns 400 mil orcs, não sei. Eles não são exatamente os mais coordenados e orientados assim com a parte numérica e com matemática, então os orcs, olha, pela quantidade e os pontos que eles atacaram a linha, imaginam que essas tribos eram cada uma com alguns milhões de orcs, porque eles atacaram em todos os pontos possíveis das passagens da floresta, realmente vieram numa onda, e os soldados imperiais do outro lado começaram a causar baixas muito grandes nos orcs. Finalmente, as defesas pareciam estar funcionando. Conforme os orcs iam saindo daquela floresta, os tiros ali de artilharia, de morteiros conseguiam afinar aquela onda de pele verde. Eles chegavam naquele rio poluído, eles se tentassem nadar ia morrer. Construir uma ponte, uma passagem naquele rio, eles eram fuzilados de todas as direções por arma-las. Então parecia que a defesa ali realmente era mais sensata. O porém é que os orcs aqui estavam altamente tecnológicos e eles começaram então a voar através do rio, lançar mísseis que causavam enormes explosões, começar a atirar com, olha, não vou dizer assim, eles não têm precisão, eles atiram um enorme número de projéteis esperando que um deles vá atingir o inimigo. Então esse fogo de supressão começou a dificultar o tiro dos nossos soldados e eles começaram a fazer pontes e passar pelo rio, e quando foi visto eles já estavam nessa margem e agora lutando num sangrento mano a mano. Os soldados imperiais começaram a morrer e os orcs, como eu disse, cada vez vinha mais, mas os soldados estavam ficando cada vez mais fracos. Apesar da heróica resistência aqui na margem do rio, era uma luta perdida. O comandante, então, pediu reforços para o governador, agora reposicionado em uma das cidades colmeia de Armagedon Secundus, e o governador não mandou. Tá vendo? Obedeceu o cara errado. Então agora, sem reforços, era uma questão de tempo até a defesa no rio ser totalmente eliminada. Eles tiveram então que resgatar os feridos, resgatar o equipamento que eles conseguiam levar e começar a fazer uma retirada lutando e se reposicionar em outra posição, porque defender na margem do rio ia ser suicídio. Os orcs já estavam passando e as baixas estavam aumentando a cada hora. Felizmente, a Steel Legion é uma divisão mecanizada, então se reposicionar e se retirar não é assim a coisa mais difícil para eles, na verdade eles são treinados para isso. Eles começaram então a fazer uma retirada organizada, lutando em pequena escala e tentando fugir para uma nova posição defensiva. Infelizmente para os defensores, o que eles não sabiam é que para os orcs fugir não ia adiantar, porque junto com eles, apesar de a Steel Legion ter várias quimeras, Lemon Russ, alguns tanques super pesados e apoio aéreo também, os orcs contavam com uma coisa que a Steel Legion nunca terá: oculta velocidade. Eles têm o Need for Speed aqui e eles vão vir acelerando em alta velocidade, atravessando a floresta, atravessando o rio, atravessando montanhas, não importa, acelerando com o pé no fundo do acelerador em direção ao inimigo. O culto à velocidade fez essa tática de lutar e se retirar impossível. Os orcs eram mais rápidos do que os veículos imperiais. Quando tu via, os orcs já estavam no teu flanco, às vezes na retaguarda, às vezes no meio das divisões. Era insuportável o que esses caras causaram de disruption, que seria incomodação, assim, eles atrapalhavam a retirada organizada
muitos veículos, equipamentos pesados, munição e feridos tiveram que ser deixados para trás porque eles não conseguiam fazer uma coisa organizada, uma retirada coordenada. Então, infelizmente, para os defensores de Armagedon, os Speed Freaks, aqui os loucos por velocidade, causaram muito dano durante essa fase de reposicionamento dos defensores ali da floresta e do rio no norte. E após dias e dias de batalha, os defensores então encontraram uma posição que eles não tinham mais como se retirar. Eles estavam com as costas para as montanhas. Não tem ruas nesse local e os veículos imperiais agora precisavam urgentemente de combustível, de manutenção e tinham sofrido dano de combate por aqueles Speed Freaks e para a força aérea dos Orcs. Eles precisariam então ou de reforço ou de alguma coisa para retirar eles dali. Dos 20 regimentos que participaram da defesa aqui do rio e da floresta, eu vou falar no final ali sobre as baixas, mas bem menos do que isso vai remanescer. Mas no caso agora eles estavam perigosamente baixo em combustível, munição e os seus soldados estavam exaustos de dias e dias de lutas incessantes, sem parar para dormir, para ir no banheiro, para comer, porque tu não pode comer em Armagedon porque é extremamente tóxica a atmosfera. Então a situação para os nossos soldados no chão estava desesperadora. Mesmo assim, aos pés daquelas montanhas, eles fizeram uma defesa desesperada e eles conseguiram segurar o avanço dos Orcs até que algumas das divisões conseguiram se retirar. Infelizmente, a maior parte delas ficou presa ali nas montanhas numa luta perdida de atrito contra os Orcs, que eu lamento te informar, mas provavelmente os Orcs vão ganhar a luta de atrito. Desesperadamente, cada vez mais baixo em munição, cada vez com menos veículos e com mais e mais mortos e feridos, as coisas não estavam bem para as nossas divisões de defesa encirculadas entre as montanhas e os Orcs ao norte ali das defesas de Armagedon, e aquelas que defenderam o rio no sul, o rio Stygius. Essas também não se deram muito bem. Algumas tentaram chegar no norte e também foram encirculadas pelos Speed Freaks, o que fez deles ficar entre um local duro e uma pedra, porque os Orcs começaram a pressionar eles e atrás deles tinham os Speed Freaks, fazendo com que muitos e muitos veículos das divisões que vieram para tentar resgatar esses soldados perdidos aqui no norte não conseguissem não só não completar o objetivo de resgatar os seus camaradas, mas também sofreram várias baixas e perdas pesadas no processo. Para tentar abrir um buraco nessa camada de Orcs, o governador Hermann von Straub finalmente pediu para que reforços fossem para lá, e no caso ele pediu para o Mannerheim. O Mannerheim, o Kurtz Mannerheim, era o piloto aqui, o príncipes que liderava a Legion Metálica, as Titãs aqui do planeta. Como era um planeta que não esperava um conflito grande, existiam poucas Titãs. Acredita-se que em torno de 5 estavam presentes aqui no planeta. Então, ele, sabendo do risco e da futilidade que seria enfrentar os Orcs em campo aberto, mesmo assim, ele fez um juramento. Ele jurou que ele ia proteger Armagedon e o seu povo, e ele prometeu que ele iria obedecer às ordens do governador. Isso era o juramento dele quando ele assumiu o cargo. Então, ele se despediu da sua esposa, se despediu dos seus filhos. Ele disse: tchau, pequeno Jimmy, papai não vai voltar para o Natal. Ele embarcou então na sua Titã e ele marchou junto com as legiões de Skutari dos mecânicos e com as outras Titãs para a batalha. Enquanto eles marchavam, eles foram também se reunindo com a primeira divisão de tanques de Armagedon, e agora eles começaram a abrir fogo naquela maciça horda de peles verdes que estava atravessando a floresta e ir para o continente de Armagedon Segundos.
Ele podia não ter obedecido a ordem aqui do governador, mas ele preferiu lutar com honra até o final e não quebrar o seu juramento aprovado pelos anões. Pena que isso aqui não é o Fantasy. Ele então começou a abrir fogo junto com as outras titãs e os regimentos de tanque foi para lá e eles começaram a causar um verdadeiro buraco na onda de Pele Verde. Porém, os Pele Verde continuaram vindo. Logo, a divisão de tanques se encontrou cercada, os tanques começaram a perder os seus números e para cada tanque que caía, parecia que 10 orcs surgiam do nada. E os orcs vinham com uma violência, com uma união, com uma força de WoG incrível. E eles começaram a sobrecarregar, overwhelm as divisões de Skutari, que mesmo tentando fazer o possível, a cada um orc que eles derrubavam, o outro vinha atrás com um enorme chopa, cortava o Skutari no meio, depois jogava o chopa no Skutari que estava do lado. Os Skutari começaram a perder os seus números também. E as Gargants, as enormes construções dos orcs, gigantescas fortalezas móveis cheias de armas, começaram a trazer o Daka de volta para as titãs, lentamente destruindo, fazendo seus escudos Void começar a brilhar e falhar, e depois atirando na sua armadura com enormes armas que começaram a tirar pedaços da armadura, depois um braço da titã, depois destruir a titã por inteiro, sem pausa. Várias dessas Gargants foram destruídas pelo fogo contrário das titãs imperiais, mas nem perto do suficiente. Agora os orcs em conflito, e não sei quantos anos eles lutaram contra os demônios ali naquele Space Hulk, eles tinham uma tecnologia avançadíssima e uma quantidade de armas assim absurda e surreal, porque como eu disse, isso aqui não era para andar, mas os orcs, a tecnologia deles e o poder psíquico de alterar a realidade consegue fazer com que essas máquinas se movimentem. E, no caso, depois de várias horas de conflito, com o escudo da sua titã falhando, com vários sistemas dando problema devido a ter sido atingido pelos orcs, com os orcs encirculando os pés da titã e começando a invadir ela por dentro, o Curtis Marenheim sabia o que ele tinha que fazer. Ele então fez uma última prece para o Deus Imperador, ativou ao máximo o sistema da Titã para sobrecarregar o reator de plasma principal e causou uma gigantesca explosão no meio daquela onda de orcs que estavam circulando a sua divisão. Para te ter uma ideia da potência da explosão, foi relatado que soldados que estavam lutando numa divisão a 50 km de distância sofreram queimaduras e cegueira temporária por causa da explosão a 50 km deles. Então, isso aqui fez um baita buraco na onda de Pele Verdes naquele ataque, mas infelizmente bem menos que o necessário para eliminar a ameaça verde do planeta. Até o final dessa primeira batalha de Armagedon, a Lígio Metálica não vai ser mais comentada. Acredita-se que todas as unidades que estavam aqui no planeta foram destruídas nesse contra-ataque fútil contra a invasão do continente de Armagedon Segundos. E acredita-se também que os componentes secundários, algumas divisões de Skutari e os mecânicos conseguiram, que sobreviveram, ficaram defendendo as cidades colmeia e as bases dos mecânicos no planeta, mas em geral, como uma força de combate, a Lígio Metálica agora estava fora da guerra, pelo menos por enquanto. Bem, se tem alguma coisa de boa nisso, é que todo esse sacrifício permitiu que os regimentos que escutaram as ordens do comissário Sebastian Yarrick fizessem o que era prudente, seguir para as cidades colmeia
estabeleceu uma linha defensiva nessas enormes fortalezas, já que uma cidade colmeia, cada uma delas é praticamente uma fortaleza, que seria o melhor jeito de acabar com os orcs, ia ser fazer eles bater a cabeça contra uma pedra imóvel. Então, imóvel, no caso, imovível é fogo, imóvel. Então eles iriam bater a cabeça aqui. Orcs moles em pedra dura, tanto bate até que o orc cai. Então eles vão enfrentar as fortalezas, agora reforçadas pelos regimentos que conseguiram chegar. Não se sabe ao certo quantos morreram, porque, como eu disse, não existe um relato bem definido, mas acredita-se que em torno de 250 a 300 mil soldados da guarda, 1/3 das forças disponíveis no planeta, não só da parte da Steel Legion, mas também da PDF, civis e os Scutari, morreram nessa ordem idiota de lutar por um terreno morto e desolado, que é o terreno aberto em Armagedon, e isso acabou prejudicando e dificultando a defesa das cidades colmeia, além da ordem de não ter atirado no Space Hulk imediatamente, propiciou que todo esse problema acontecesse. Essa é a primeira parte, e aqui eu vou deixar vocês por hoje. As defesas imperiais estão agora focadas nas cidades colmeia. Infelizmente o Hermann von Straub sobreviveu, e o comissário Yarek agora é quem realmente está liderando as forças no planeta, apesar de ainda existir algumas divergências, alguns comandantes não obedecer ele. Em geral, ele é considerado agora a figura de comando maior, e ele vai ser depois um herói do planeta Armagedon. Fiquem ligados para descobrir como isso acontece. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e o Imperador protege.